rapaziada, esse vídeo começa feliz, mas no final ele não termina tão feliz assim. Mas né, acontece, são coisas que não tem como a gente prever, ou até teria, mas às vezes a gente acaba sendo um pouco ingênuo, né? Mas vocês vão se ligar o que está acontecendo aí logo mais. Assiste esse vídeo, já deixa o teu like. Salve rapaziada, Rafa, ali atrás é a Chayenne. Estamos aqui no meio de um temporal. Chay está se recuperando da garganta, por isso estamos indo o mais rápido possível para não passar frio. Mas está um dia bem quente. Estamos indo lá buscar a Saravan agora. Segundo os mecânicos... Ah, eu não acredito, velho. Meu guarda-chuva tá com goteira. A gente tá indo lá buscar agora a Saravan, que segundo os mecânicos ela está pronta. Tinha mais um calço do motor ali e tal. Ah, vamos fazer, não vamos fazer e tal. Eu disse, não, vamos esperar isso aí, eu vou depois botar ela de novo, parar ela de novo para uma segunda mão de obra, né? Eu vou fazer algumas coisas que eu mesmo posso fazer nela e depois eu paro para umas coisas que não são tão urgentes, para deixar ela zerada mesmo, mas isso vai ser mais para frente. Então esse calço do motor não vai ser agora. A gente tá... Hoje é meu aniversário e minha família toda veio me visitar aqui. A Chay programou uma surpresa. Chayenne. Foi muito massa, muito emocionante. E é pra mim, né, um presente também. Tá pegando a Saravan na mecânica. Depois de 3 semanas, né? 3 semanas. Sei lá, velho. Eu sei que nós estamos acho que uns 2 meses com a Saravan. E 1 mês e meio ou mais ela está na oficina. Tipo, primeiro foi feito o motor e agora a segunda revisão ali. Sei que ela passa mais tempo na mecânica. Os amigos perguntam assim, vai, e a Saravan e tal, quando que tu vai dar uma volta com ela e papapá? Vem aqui, quero conhecer a Saravan, e tá sempre na oficina. Mas, né, ossos do ofício. Estamos aqui, esse é o canal da Saravan, mas agora nós estamos andando a pé na chuva de guarda-chuvas. É isso aí, galera, depois eu mostro um vídeo ali. Ah, detalhe, eu dei um rolê com ela já e ela ficou muito gostosa de andar. Muito, muito, muito boa. Bem melhor do que ela tava, bem mais firme, mais macia, porque foi feita a direção hidráulica, foi feita a embreagem, foi feita a parte de suspensão completa, de buchas, né? Os amortecedores estavam bons, rolamento, enfim, o carro ficou realmente bem mais gostoso. Então vai ser bem melhor de nós dar uns rolê aí mais confiável, né? Logo menos estamos aí aparecendo novamente. Um beijo. Oi, eu tô olhando o calçado cheio de barro. Bom, sorte que eu coloquei meu tênisinho mais velho. Ui, quase caí. Quase caí agora, rapaziada. Dei uma deslizada aqui. O pneuzinho tá careca. Sacrifica por um homem. Rapaz, assim, depois que eu vi que está emburrado, quando na verdade estou o quê? Estou cansada. Fiquei ontem correndo com uma torta no centro. Comprei balão, imprimi foto, fiz um presente artesanal. Bolei uma festa surpresa. Inventei mentiras diversas para sustentar, né, a mentira dessa surpresa. E aí não dormi, no caso, né? Após 1 hora acordei novamente para tomar meu remédio. Depois de 2 horas acordei de novo, já pensando em como seria essa surpresa. Então eu dormi em torno de 2 horas essa madrugada. Aí organizei tudo, uma casa cheia, que não estou acostumada, pois sou solitária. Estou cansada agora, é isso. Me recuperando da minha doença. Ainda tenho que dar satisfação de porque estou assim, estou cansada. We're gonna keep it low key, keep
Jeep de só. Fusca azul. Ai, viado. Fusca azul. Sai. Quilau. Galera, seguinte, aqui acabou de ter uma discussão do casal. Por quê? É meu aniversário e a Cheyenne está emburrada. Está com bico. Daí ela botou todas as causas do possível bico dela. Mas o estresse aumentou quando eu chamei ela de marreco descendo a rampa, aquela lomba lá, ó, que ela tava descendo com muito medo de cair. E aí foi aí que o problema aumentou. Gente, é isso aí, casal é isso mesmo. A gente se ama e se odeia assim em questão de minutos. Não, quem me odeia é tu. Não, eu te amo. De boa. Uhul! Passando vergonha. Vamos olhar aí, doutor? Oh, meu Deus. Cara, nem ficou caro. É mesmo? Mas depende do padrão da riqueza do cara, né? Não, mas... Putz, só o setor era mais de R$1.000. E nós temos 5.500 em todas as peças. Meu senhor. Vamos caralho? Opa, beleza? Não achei muito. O que foi trocado então? O reparo do setor, Aham. o rolamento de roda, dianteiro, rolamento lateral da caixa, bucha de balança, foram as 4, tava tudo ruim. Cilindro de roda foram os 2, que é o do freio traseiro. Bucha, estabilizador foram 2, pivô inferior foram 2, disco de freio foram 2, mais um rolamento de roda, provavelmente 2 rolamentos de roda. Acho que os rolamentos foram os 4. Treseta do semi-eixo, corpo multinético, pastilha de freio, lona de freio, rebitezinho das lonas, trava, reparo da roda traseira, que ali é as sapatas e as borrachinhas ali, sabe? Tá tudo ruim. Kit de embreagem, que é o mais caro, 800 pau. Isso é por ser Renault, né? É primeira linha. O cabo da embreagem também tava ruim, 160 pila, e o garfo 300 conto. Aqui que nos fudeu. Mais um reparo. Vai somando, né, cara? Mas pra te ter uma ideia, foi feito um geralzão, né? Sim. Fio fusível. E aí tem o suportezinho que eu vou mandar vir, tá? Minha mão de obra por hora ia dar 6.000, tá? Mas nós vamos fazer aqui 4.200. 4.200 mais 5.500 vai dar quanto? 9.750. Meu Deus. Como é que quer fazer? Nem sei, meu. Tá muito. Bah, tá louco. Nossa. É que foi bastante coisa mesmo. Mas tem coisas que tu não tinha como rodar corpo magnética, reparo do setor. Deixa eu só ver um negócio. Nem no van que tu fosse comprar, sairia a menos de 20 mil reais. Ah, mano, mas eu não tenho essa grana agora, né? Mas tu vai parcelar no máximo de vezes que dá e vai dar certo. Vai ter que, tipo, ter que manifestar essa grana pra pagar. Pelo menos o bagulho agora vai estar seguro pra rodar, sabe? Meu Deus. Confia. Então, pessoal, nesse momento aí, eu achei que a câmera não estava filmando, porque eu tinha feito um vídeo antes, né, com a câmera, para filmar ali, que a Saravan já estava pronta e tal,
E aí eu apertei o botão para parar de filmar. Tanto que vocês veem ali que eu boto a câmera numa posição que não tá nos filmando, né? E foi engraçado porque acabou filmando bem o rosto da Chay ali, a expressão dela, né? Com espanto realmente do valor, porque eu jamais imaginei que ia dar esse valor, né? Eu já tive outros carros, nunca tive um carro assim grande, né? E ele é a Saravan 97, então é mais antiga. Só que, cara, eu fiquei bem chateado, assim, com a forma que foi colocado na mecânica, né? Porque o início dessa história acontece quando eu passei pela mecânica, eu não conhecia, e eu vi que era uma mecânica grande, né? E eu passei para fazer um orçamento da minha direção hidráulica que estava vazando óleo. E eu não conhecia muito sobre direção hidráulica. O Alexandre ali, que é o dono da mecânica Auto Center de Feliz, comentou comigo: cara, isso aí é o teu setor da direção hidráulica que tá ruim e tu vai ter que ver, talvez tu vai ter que recondicionar ela, que na pior das hipóteses tu vai gastar 1.200, né? Só que até então eu achei que esses 1.200 era tudo, né, com mão de obra, mas eu acredito que 1.200 era só a questão, sei lá, das peças e porque, enfim, vocês vão entender. E eu falei: não, então eu vou deixar aqui. Ele disse: não, cara, assim, ó, né, quando tu quiser. Eu até perguntei se teria problema eu ficar andando assim. Ele disse que não, eles foram referente a serviço, mão de obra, peças, nota 10. Fizeram um serviço de primeira, a Saravan tá show de bola. Questão de comunicação, clareza, cara, nota 0. Porque eu me senti trouxa, bem na verdade, assim. Porque eles me falaram desde o início, né, que na pior das hipóteses eu ia gastar 1.200 na direção hidráulica, era o que eu ia gastar, a coisa mais cara que eu ia gastar. E aí eu levei para fazer a direção hidráulica e dar uma revisão geral. Vou deixar o link desse vídeo aí para vocês, e vocês vão ver que eles fazem um orçamento, uma revisão. E aí eu digo: cara, eu quero que esse carro fique confiável para andar. E aí o Alexandre diz assim: não, vamos fazer. No final do vídeo ele aparece ali, ele diz: não, vamos fazer suspensão e freio, que é o mais importante agora, que tem que ser feito. E daí o que for assim demais eu vou te comunicando e tal. Então, de suspensão e freio foram peças, né? Até ele me passou o orçamento aqui total de peças. Cara, eu achei algumas peças caras, né? Mas, né, isso é uma mecânica e eles têm o fornecedor deles. Enfim, eles até têm uma autopeças ali junto com a mecânica. Mas tem coisas que eu achei muito caro. Por exemplo, uma coifa, né? Coifa da homocinética aqui, 170 a unidade. Então foram duas, deu R$340. Uma coifa, velho. Coifa é uma borracha. Até vou deixar uma imagem aí de uma coifa para, se vocês quiserem olhar no carro de vocês, que não tem muito conhecimento. Quem tiver interesse de saber as peças que eu troquei, os valores das peças também, é só perguntar. Mas, por exemplo, aqui, ó, eles passam toda a relação, né? Rolamento de roda, valor unitário, né? R$470 o rolamento de roda. Pô, cara, eu achei muito caro, né? Então deu R$940 só de rolamento de roda. Kit de embreagem, aqui ó, 890, que é o que ele falou mais ou menos que eu ia gastar. Só que não tinha mão de obra, né? Inclusa nesse valor que ele falou que eu ia gastar. O garfo da embreagem, R$350. Mais o cabo, mais 185. Então mais mão de obra, cara, esse aqui foi um baita de um gasto. E a embreagem, eu não tinha autorizado para eles fazerem. Eu fui lá pra ver como é que tava a Saravan e eu vi que tava desmontada de novo. Deu, opa, né? Aí ele falou: não, cara, a embreagem tava muito ruim e tal. Eu não queria gastar essa grana agora, né? Como eu te falei, eu tô tentando ser o mais econômico possível e tal. Daí, não, vai dar uns R$700 ali a R$800 a embreagem. Tá. Né? Mas não, a gente faz bem parcelado, não te esquenta que a gente vai dar um jeito. Deu, tá, beleza. Cara, resumo, só em peça da embreagem ali deu em torno de R$1.400, então quase o dobro
ou mais que o dobro do que ele falou, fora a mão de obra. Nesses 700, 800 reais ele não estava colocando a mão de obra. Então, enfim, quando eu cheguei ali para receber o orçamento, né, ele já tinha antes disso me ligado. Não, surgiu mais um calço do motor e tal, eu vou fazer. Daí eu disse, não, Alexandre, não faz, porque eu quero saber quanto que tá, né, o orçamento, e eu preciso também do carro. Porque eu pedia várias vezes, cara, quanto que tá, né, eu preciso saber pra ver se eu vou ter dinheiro dele. Não, fica tranquilo que a gente tá fazendo o que é mais em conta, vai ficar bom, não sei o quê. Que a minha ideia era gastar uns 4.500 no máximo nessa revisão, pelo jeito que eu tava calculando por cima na minha cabeça, né. Eu me senti mesmo enrolado, assim, na questão de não ter clareza, né, de Rafael, tu vai gastar tanto nisso, tu vai querer fazer, tipo, foram fazendo, e eu pedia, né, cara, eu quero economizar, eu quero fazer as coisas aos poucos, né, eu só quero deixar ela confiável para andar. Só que não achei que para deixar ela confiável eu ia gastar 9.700 reais, né. Eu paguei na Saravan 10 mil, eu consegui negociar porque o antigo proprietário queria 11, aí eu vi que o motor tava meio que misturando água no óleo ali, né, pelo pouco conhecimento que eu tenho, e eu disse pra ele isso, e ele falou, cara, então assim, se precisar fazer o cabeçote, eu te faço por 10 mil, então tu leva numa mecânica da tua confiança, e eu faço por 10 mil, e aí fechamos assim, se tiver que fazer o cabeçote. Levei, realmente tinha que fazer, então eu paguei 10 mil na Saravan, e gastei em torno de 1.500, foi 1.400 e pouco, para fazer o cabeçote dela, que é a parte do motor. Então até aí eu gastei 11.400 na Saravan, né? Nossa, muito em conta e tal. Só que eu tava querendo fazer tudo em conta, porque eu não tenho condições para sair fazendo tudo da forma que eu quero. Então vou fazendo aos poucos, né, da forma que dá. E a questão da revisão agora, assim, me deixou bem assustado, porque é claro que agora a questão de suspensão, caixa, embreagem, motor e freio tá 100%. Então eu não vou precisar me preocupar com isso. Isso vai pesar no meu orçamento, lógico, vai talvez atrasar um pouco o projeto, mas paciência, eu vou trabalhar para isso, eu vou correr atrás e vou dar um jeito. Então galera, isso é quase um desabafo, né? Os próximos passos aqui é fazer coisas que eu mesmo posso fazer. Tá forrando esse painel. Até comprei os materiais aí, os próximos vídeos eu vou estar mostrando pra vocês. Forrar esse painel aqui. E depois eu quero fazer o isolamento térmico. Porque, cara, isso aqui no sol, mano, velho, a bichinha fica quente, viu? Nossa, ela é um forno aqui. Então eu já quero fazer as tubulações para passar os fios da energia elétrica, porque eu não vou gastar com energia elétrica agora, que é algo bem caro, né? Que eu quero fazer com placa solar e bateria, para não envolver nada a parte mecânica do carro. Mas eu já quero, tipo, passar as tubulações e fazer o isolamento térmico. E talvez forrar com madeira toda ela, para ficar já, assim, mais agradável dentro, né? E aí um colchão atrás, talvez eu faça a estrutura da cama de madeira, mas não sei ainda. Vou ver aí. Mas tudo eu vou também pedir a opinião de vocês, né? E quem tiver dicas, sugestões aí, a gente tá aberto. E é isso aí, galera. Se tu olhou até aqui é porque tu gostou do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, fortalece aí, deixa o teu like. Compartilha com os amigos que também gostam dessas paradas de motorhome, de reformar esses carros mais antigos aí. Eu tô aprendendo, então espero que, né, não tenha falado nenhuma bobagem. Mas é isso aí, galera. Um abraço e até mais. Fui!